Olá, tudo bem? Meu nome é João Bosco, sou professor de Física e vou apresentar agora o conteúdo Termodinâmica, máquinas termodinâmicas. Bom, qual é o princípio fundamental de funcionamento das máquinas termodinâmicas? Vamos analisar para isso, para responder essa questão, o gráfico de transição de fase da temperatura e da pressão. Então, lembrando que essa região verde aqui é o estado sólido, um estado bem agregado, as moléculas estão bem próximas, relativamente unidas, não é isso? Já no estado líquido é um estado intermediário, e no estado vapor e gás as moléculas estão bem afastadas. Ok? Então, o que vai acontecer com a máquina termodinâmica é que ela vai aproveitar as mudanças de estado líquido-gás, líquido-vapor e sólido-vapor para conseguir transformar calor em trabalho útil que possa movimentar um equipamento, uma máquina. É essa a ideia básica. Bom, só relembrando a segunda lei da termodinâmica, o que é que acontece? Eu tenho uma fonte quente, a minha máquina térmica vai produzir trabalho e liberar parte do calor recebido para a fonte fria. Não é possível transformar todo o calor da fonte quente em trabalho. Sempre vai haver uma parte rejeitada para a fonte fria. Bom, qual é a base para o funcionamento das máquinas térmicas? O grande aumento do volume nas transformações para o estado de vapor e para o estado líquido. E isso só pode ser obtido através de duas maneiras. Ou por uma transformação física, tipo líquido-vapor, ou seja, vaporização. Onde é que acontece isso? Nas máquinas a vapor. Ou uma rápida combustão química, por exemplo, uma explosão. Onde acontece isso? Nos motores da explosão. A diesel, a gasolina, a álcool. Ok? Vamos dar uma olhadinha nessa questão do aumento de volume. Eu tenho 1 litro de água no estado líquido a 1 atmosfera e 100 graus Celsius. E tem massa aproximada de 1 kg. Quando toda a água sofrer ebulição, qual o volume que o vapor ocupará se a temperatura e a pressão permanecem constantes? Admita que o vapor d'água seja um gás ideal. Evidente. Ok? Na realidade não é, mas chega muito próximo. Dado a constante dos gases ideais, R igual a 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin. Os dados estão aí, na temperatura 100 graus, a pressão 1 atmosfera, a massa 1 kg, o volume 1 litro, que é o volume do líquido, e o volume do gás. Bom, a temperatura em graus Celsius, convertendo para Kelvin, fica 373 Kelvin. É isso? Como já... A massa de 1 kg, passando para gramas, passa a valer 1000 gramas. E a massa molecular da água, o hidrogênio é 1, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio, então 1 vezes 2, 2. Mais o oxigênio, que é 16, total 18 gramas. Aplicando a equação de Clapeyron, PV igual a RT, encontramos que, além disso, vamos calcular logo, antes disso, vamos calcular o número de mols. A massa é de 1000 gramas e a molécula grama tem 18 gramas. Essa divisão jogada na equação de Clapeyron nos dá 1 vezes V é igual a 1000 sobre 18 vezes R, que é 0,082, vezes 373. Fazendo essa divisão, encontramos aproximadamente 1.699,22 litros. Ou seja, 1 litro de água, quando vira vapor, se mantiver a pressão, vai ocupar 1.700 litros, ou seja, em torno de 1,7 metros cúbicos. Era 1 decímetro cúbico, passou para 1,7 metros cúbicos. Um aumento de mais de 1000 vezes o volume. E é esse aumento de volume que vai produzir, tá certo, a pressão e a força necessária para mover os veículos.
Bom, então a base do funcionamento das máquinas térmicas é simplesmente isso, o grande aumento dos volumes nas transformações para o estado de vapor ou gasoso. Um exemplo da primeira máquina usada para fazer esse tipo de coisa, ou seja, transformar calor em trabalho útil, foi a Eolipila, ou máquina térmica de Heron. Ela tem um tubo recurvado, e é esse o grande segredo de movimento dela. Né? Tem o vapor d'água que está expelido, uma esfera oca, tubos condutores, uma bacia com água e uma chama. O que acontece? A chama aquece a água vaporiza e, ao vaporizar, ela aumenta seu volume em mais de 1000 vezes. Mas o volume disponível aqui dentro da esfera oca para a água se expandir é pequeno. Em resumo, a pressão dentro da esfera oca aumenta drasticamente, fazendo com que o vapor d'água saia através do tubo recurvado em alta pressão. E, de acordo com a primeira lei de Newton, o vapor, ao ser jogado num sentido, ele empurra a esfera no sentido contrário. E esse efeito é duplicado, porque nós temos duas saídas do tubo recurvado. Ou seja, em resumo, o calor, certo? A energia calorífica nessa máquina aqui consegue ser convertida em movimento, em energia mecânica. Como mostra a figura, GIF animado aqui ao lado. Então, calor aquece a água, vaporiza ela aumenta de volume, ganha pressão e sai em alta velocidade pelo tubo recurvado, fazendo a esfera girar. Em resumo, conversão de energia térmica em energia mecânica. Outro exemplo, a máquina a vapor, essa já usada, foi inventada desde 1800 para cá. Né? Então, basicamente a ideia é a mesma. Tem uma caldeira onde a água é vaporizada, entra nessa tubulação em alta pressão, e essa tubulação ela tem dois estágios. Né? No primeiro estágio, faz com que o vapor entre pela direita, empurrando este êmbolo. No segundo estágio, ela entra pela esquerda, empurrando no sentido oposto do êmbolo. Esse movimento do êmbolo de ida e vinda, ele é transformado em movimento circular, que é levado para as rodas que faz a locomotiva ou o carro se movimentar. É importante entender que o movimento de ida e vinda é gerenciado por um sistema inteligente que faz o mesmo vapor, ora puxar o êmbolo para a direita, ora para a esquerda. E isso é fundamental para manter o giro das rodas. Além disso, esse mesmo sistema ele permite a saída do vapor tanto de um lado quanto de um outro, tá certo? Permitindo que o fluxo continue. Porque se o vapor não saísse após empurrar o êmbolo para um lado ou para o outro, ele travaria o sistema. Mas a sua saída permite que o ciclo se repita indefinidamente. Então, motor à explosão interna. Nele, a ideia é a mesma, ou seja, transformar o movimento linear, isso é de um pistão, em movimento circular que é levado para as rodas do veículo. Só que o princípio físico é diferente. Enquanto no motor a vapor, o princípio era converter um líquido em um vapor, aumentando muito seu volume, através de um processo físico, né?
da vaporização. Aqui não, aqui vai ser um processo químico, uma explosão, geralmente de gasolina, de álcool ou de diesel. Então essa explosão vai fazer esse pistão se mover, tá certo? Esse pistão é acoplado a uma biela, que por sua vez é acoplada ao eixo principal do motor, chamado virabrequim, e que fica girando e é acoplado às rodas do veículo e assim consegue fazê-lo se mover. Dependendo do motor, vai existir apenas um conjunto de pistão e cilindro e biela, ou 2, ou 3, ou 4, até mais. Bom, motor a 4 tempos, ou motor de 4 tempos. O motor de 4 tempos é aquele em que a admissão, a compressão, a combustão e o escape ocorrem cada uma meia volta do pistão. O pistão sobe e desce, tá certo? E a cada meia volta ele realiza um desses ciclos, ou melhor dizer, uma dessas situações. O ciclo inteiro dura 2 voltas. Bom, e aí temos aqui em 3 dimensões o motor de 4 tempos, tá certo? E para encerrar, os principais ciclos termodinâmicos. Existem vários ciclos, mas os principais são esses. O primeiro e o mais importante é o ciclo de Carnot, que ele é composto por uma isoterma, seguida de uma diabática, uma segunda isotérmica a temperatura menor e finalmente uma diabática até chegar ao ponto inicial e repetir o ciclo. Já no ciclo diesel, que evidentemente é usado pelos motores a diesel, que ocorre uma compressão adiabática, depois uma expansão a pressão constante, depois uma expansão adiabática, depois uma compressão a volume constante. Finalmente, o ciclo Otto. O que é que acontece? Primeiro, uma compressão adiabática, depois um aumento de pressão a volume constante, seguida de uma expansão adiabática e, por fim, uma diminuição de pressão a volume constante, com liberação de calor. É importante observar que para o ciclo de Carnot, que é o mais importante na termodinâmica, vale essa relação. Calor liberado pela fonte fria sobre o calor liberado da fonte quente é exatamente igual às temperaturas da fonte fria sobre o da fonte quente. Essa relação, evidentemente, as temperaturas têm que estar em graus Kelvin e só vale para o ciclo de Carnot. E ordenando aí ou juntando com as equações que já conhecemos da segunda lei termodinâmica, tá certo? Encontramos que o rendimento da máquina térmica será de 1 menos a rasante dos calores da fonte fria e da fonte quente. Isso vale para qualquer ciclo. Mas, somente para o ciclo de Carnot, nós encontramos que o rendimento é igual a 1 menos as temperaturas da fonte fria sobre da fonte quente. E o ciclo de Carnot, posso demonstrar que tem um maior rendimento entre todos os ciclos termodinâmicos. Bom, finalmente, segunda lei da termodinâmica. Aplicação, máquinas frigoríficas. Aqui o que vai acontecer? O sistema vai receber calor, ou a máquina frigorífica recebe trabalho, retira calor da fonte fria e envia para a fonte quente. Ou seja, ele faz com que a fonte fria perca a temperatura. Base para o funcionamento das máquinas frigoríficas. Basicamente são 2. A absorção de calor para que um líquido sofra vaporização. E a liberação de calor
para que um vapor sofra liquefação. É o que a gente já conhece. Para a água ferver, água líquida ferver, tem que injetar calor. A mesma coisa, para que um vapor vire líquido, ele tem que perder calor. Bom, então um exemplo de máquina frigorífica é a geladeira. Então aqui olhando na parte de trás dela, nós temos o que? Um condensador. Embaixo tem um compressor, que é justamente quem vai realizar o trabalho. Dentro da geladeira tem um evaporador. Aqui tem um capilar, que é para criar uma região de diferentes pressões. Ok? Então, o que vai acontecer é o seguinte. Quando o compressor está funcionando, ele puxa o gás, tipo um freon, e injeta nessa região de alta pressão. O que acontece com o gás em alta pressão? Ele acaba liquefazendo. Daí o nome dessa região se chama de condensador. Ele vai virar líquido. Só que para virar líquido ele tem que liberar calor. Liberar calor para onde? Para essa grade, para a serpentina atrás da geladeira. Quando libera calor, o que acontece? Ele se move pela serpentina e chega na válvula de retenção. Quando ele passa pela válvula, literalmente ele sai de uma alta pressão para uma baixíssima pressão e tende a retornar ao estado vapor. Mas para ele virar vapor, ele precisa absorver calor. Então ele retira calor do ambiente. De onde? De dentro do refrigerador. Assim o refrigerador esfria. E novamente esse gás é puxado pelo compressor, repetindo indefinidamente o ciclo até que o motor pare. Bom, analisando pelo gráfico de pressão por temperatura, o gráfico de transição de fase, vamos observar que está aqui esses dois. Então, o vapor libera calor e vira líquido. É justamente nessa passagem aqui, do vapor para o líquido, tá certo? E o líquido absorve calor e vira vapor. Aqui novamente. Então, esse ciclo aqui fica existindo enquanto o compressor estiver operando. Bom, aqui é a mesma situação, só que com uma visão diferente. Então, está aqui o compressor puxando da região de baixa pressão o vapor e injetando na região de alta pressão, fazendo com que o vapor se condensa, liberando energia. Essa energia térmica é distribuída nessa serpentina que fica em geral atrás do equipamento. O líquido flui até a válvula de retenção. Quando passa por ela, o que acontece? Ele diminui sua pressão muito e tende a virar vapor. Mas para virar vapor, ele tem que absorver calor do ambiente. Então, ele absorve calor do interior do refrigerador e retorna para o compressor para refazer todo o ciclo. Bom, no resumo das leis da termodinâmica. Na primeira lei, que é a variação de energia é igual à quantidade de calor recebido menos o trabalho realizado. E a segunda lei da termodinâmica, aplicada às máquinas térmicas, diz o quê? Que o rendimento é igual ao trabalho, tá certo? Sobre o calor liberado pela fonte quente. Ou a eficiência da máquina termodinâmica, tá certo? A máquina frigorífica vai ser o calor retirado da fonte fria sobre o trabalho realizado. E para o ciclo de Carnot, o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente é a temperatura em Kelvin da fonte fria sobre a temperatura em Kelvin da fonte quente. Com isso, terminamos por aqui. Bye, bye e até a próxima!